Você já deve ter ouvido falar sobre o Resum, que é uma terapia minimamente invasiva para o tratamento das próstatas aumentadas. E muitos pacientes têm dúvidas com relação aos riscos, se eventualmente se esse tratamento ele realmente é seguro, se não vai ter nenhum problema no pós-operatório. Então, no vídeo de hoje, a gente vai desmistificar alguns desses riscos que esses pacientes têm com relação ao método do Resum. Um dos grandes mitos é com relação à relação à deficiência ou alteração da função sexual. As pessoas acham que fazer o Resum vai ter algum prejuízo em relação à função sexual, talvez porque as pessoas tinham isso naquela cabeça que os métodos tradicionais, como RTU, o Rolep, o Green Laser, eles têm como malefício, entre aspas, né? Ou seja, algum efeito colateral a ejaculação retrógrada. Pelo contrário, um dos grandes benefícios com relação ao Resum é a preservação da ejaculação, ou seja, o paciente ainda mantém a ejaculação anterógrada mesmo com o uso do Resum. Com relação ao pós-operatório, que é uma verdade, alguns pacientes realmente têm efeitos transitórios, como realmente um leve ardor para fazer xixi, um pequeno sangramento, mas por ser uma técnica minimamente invasiva, esse paciente ele tem um retorno precoce às suas atividades do dia a dia, então esses efeitos colaterais são pequenos e bem transitórios. Mas com relação aos riscos, quais são os riscos? O risco que normalmente a gente tem com relação ao Resum, que realmente são complicações menos comuns, é a infecção urinária, porque obviamente a gente faz profilaxia, a gente toma antibiótico, mas alguns pacientes já podem evoluir com a infecção urinária, que é uma complicação incomum, e o risco da retenção urinária transitória, ou seja, aqueles pacientes que normalmente a gente manda para casa com a sonda para ficar em torno de 5 a 7 dias, e a gente volta no consultório para tirar a sonda e a gente não consegue retirar, ou seja, o teste é negativo. Então, alguns pacientes têm uma retenção urinária transitória. E o que a gente tem de dado de literatura é com pacientes muito sintomáticos e principalmente que têm resíduos muito altos, esses pacientes são os pacientes que têm um pior prognóstico com relação ao teste de retirada. Mas, com relação a isso, a chance disso aí acontecer em torno de 10%. Então, é uma chance até pequena em comparação com a quantidade de pacientes que normalmente a gente trata com relação ao Resum. Em resumo, é uma técnica boa, eficaz, sem prejuízo do ponto de vista sexual, com retorno precoce às atividades. A questão de riscos é muito baixo e, basicamente, esse paciente tem uma boa tolerância com relação ao método do Resum. Se você ficou com alguma dúvida, se você não conhecia ou se conhece alguém que não sabe sobre o Resum, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal sobre a saúde masculina. Tranquilo? Até mais.